Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, trazendo a nossa vida alinhada junto com a vontade de Deus, alinhada com as Escrituras Sagradas. Como precisamos ler a Bíblia, como precisamos mergulhar nas Escrituras, como precisamos conhecer Deus, como Ele é, o que Ele tem para nós, como precisamos ser parecidos com o Senhor. Como precisamos de Deus. Vamos conhecê-lo? Isto mesmo, podemos conhecer seus atributos, o seu caráter, quem Deus é, através das Escrituras. E elas nos revelam quem é Jesus. A palavra nos diz que Jesus é o Senhor, não é um Senhor, Ele é o Senhor. Ou seja, tudo pertence a Ele. Ele é dono de tudo, dos céus, da terra, do universo, do tempo, do espaço, do presente, do passado, do futuro. Ele é o Senhor. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz sobre o Filho de Deus, sobre o Senhor Jesus. Ele é o seu Senhor. Vamos ver a palavra de Deus? Deixe o seu coração aberto para o Espírito Santo lhe falar. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, Jesus é o Senhor. Yeshua HaMashiach, Jesus de Nazaré, Jesus, o Filho de Deus, é o Senhor. Quem é Jesus? O que Jesus veio fazer aqui na Terra? O que Jesus significa para nós? O que Jesus significa para você? Quem é Jesus? Aqui no Brasil, nossa nação foi cristianizada. Desde o início, Cristo foi pregado, Cristo foi anunciado, mas não da maneira assim clara para que as pessoas pudessem ter um relacionamento com Ele. Apenas ficaram sabendo do Filho de Deus, quem veio ao mundo enviado pelo Pai para dar a sua vida em resgate de muitos. Nós vamos ver que Jesus é o Senhor, Ele é Senhor do sábado. Ele é Senhor de todas as coisas. Em Mateus capítulo 12, de 1 a 8, nós lemos assim: Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isto, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: Não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Mas, se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado os inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus foi interpelado porque os seus discípulos estavam colhendo espigas e comendo no dia de sábado. Eles não podiam fazer nenhum trabalho. Gente, quando nós vamos a Israel, ali em Jerusalém, no dia de sábado, onde nós estivermos, os elevadores têm um elevador sabático, o elevador do sábado. Ele já é monitorado para parar em todos os andares, subindo e descendo. Porque os judeus não podem se dar ao trabalho de apertar o andar para onde vão subir. Então, de tanto detalhe para cumprir a lei do sábado,
se torna uma coisa tão opressa. Quantos passos podem dar? Quanto de peso eles podem carregar? Não pode ser mais do que aquilo, não pode ser mais do que aqueles passos, porque é sábado. E sábado é o dia do descanso, é o 4º mandamento. Não podem violar o sábado. E então os discípulos estavam colhendo espigas e comendo. E eles vieram dizendo a Jesus: você não tem nada de Deus, você desobedece a palavra de Deus. Olha, os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito, não pode fazer isso no sábado. E Jesus falou: olha, vocês já leram a lei? Vocês já leram o que está escrito no Antigo Testamento? Como que Davi comeu o pão da proposição que só o sacerdote podia comer. Mas ele estava com fome. Ele e os homens que estavam com ele. E ele comeu e nada aconteceu de ruim com Davi. Vocês nunca leram isso? Que ele desobedeceu uma máxima de que aqueles pães só os sacerdotes podiam comer. E vocês o que dizem sobre isto? Vocês não leram na lei de Moisés que no dia de sábado eles trabalham, eles imolam os animais, eles preparam tudo, o sacrifício, e eles não são culpados por isto? E eles não estão violando a lei, estão trabalhando. Ora, os discípulos estavam comendo para matar a fome. Era sábado, mas eles precisavam comer. E Jesus então disse: aqui está quem é maior que o templo. Jesus é maior que o templo. Jesus é maior que todo o trabalho feito no templo. Jesus é maior que o sábado. Ele disse: aqui está, o Filho do Homem é maior do que o sábado. Jesus, ele veio mostrar que ele é Senhor. Ele está acima do templo, ele está acima do sábado, ele está acima de leis, de regras. E ele é Senhor. Ele é Senhor. Nós vamos lendo no Antigo Testamento e vendo no Novo Testamento todas aquelas profecias e promessas com relação ao Messias se cumprindo em Jesus. Talvez os que estudavam as Escrituras, estudavam a Torá, estudavam o Antigo Testamento, não eram capazes de discernir toda a realidade do que o Senhor trazia, porque o Antigo Testamento são figuras. Figuras que se concretizam em Cristo. Figuras ou sombras para nos mostrar quem é Jesus, quem é o Messias e qual seria a sua tarefa, a sua missão. Jesus veio para ser Senhor. Senhor é o dono, Senhor é o proprietário, Senhor é o que manda, Senhor é o que está por cima, Senhor é aquele que não tem ninguém acima dele. Ele é o Senhor, ele é o dono. Nós vamos ver que perguntaram a Jesus sobre o grande mandamento. Em Marcos capítulo 12, de 28 a 30, nós lemos: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Eles estavam conversando sobre o sábado. O 4º mandamento. Uau, eles têm de seguir à risca o 4º mandamento. Qual é o maior mandamento? Ele perguntou a Jesus. Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Este é o grande mandamento. Amarás ao Senhor teu Deus. Ele é o único Senhor. Deus é o único Senhor, único dono absoluto de todas as coisas, proprietário de toda a criação. Ele é o Senhor. E nós vamos ver que Jesus toma este título de Senhor para si. Ele disse: aqui está quem é maior, quem é Senhor do templo, quem é maior que o templo.
Aqui está o Senhor do sábado. Eu sou Senhor do sábado. Em Atos capítulo 1, verso 21, nós vamos ver os discípulos falando do Senhor Jesus. Senhor Jesus. Está escrito: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo, que o Senhor Jesus andou entre nós. Eles iam escolher entre aqueles 70 que sempre estavam com eles, um para substituir Judas Iscariotes. Então falaram, nós vamos lançar as sortes. Havia 2, Matias ali foi o escolhido. E eles falam, o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós. Esse título Senhor era atribuído a Deus Pai ou Deus de Israel. Adonai, o Senhor. Jesus tem este título, não é? Lá no Salmo 110, o Senhor Jesus diz, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Jesus é Senhor, Jesus é dono, Jesus é proprietário, Jesus não somente nos criou, Ele estava lá na criação, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Jesus é Senhor por direito de criação, mas Jesus também é Senhor por direito de redenção, por nos comprar. Ele nos comprou com seu sangue, porque Ele permitiu que o homem tivesse livre-arbítrio e escolhesse o que Ele quisesse. Nós vamos ver que Jesus de Nazaré, Ele é o Senhor de todos. Olha o que está escrito em Atos capítulo 10, de 36 a 43. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que Ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. Vamos parar aqui um pouquinho. Olha, esta é a mensagem, a pregação do apóstolo Pedro para Cornélio e a sua família, reunidos ali na sua casa, na casa de Cornélio. Pedro está pregando e falando, olha, eu quero que vocês saibam, vocês sabem que Jesus de Nazaré, Ele esteve aqui em Jerusalém, Ele esteve aqui em Israel, andou por toda parte pregando o Evangelho da paz. Este é o Senhor de todos. Pedro está dizendo que Jesus é o Senhor de todos os judeus, de todos os gentios, de todo o mundo. Como diz o Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Todos pertencem ao Senhor, por direito de criação. O Senhor nos criou, mas Jesus, além de nos criar, Ele nos comprou com seu sangue. É isso que Pedro vai ensinar para os gentios, os primeiros gentios, os romanos, ali na casa de Cornélio, que era um soldado, um centurião romano, mas que temia a Deus e queria ouvir a palavra de Deus. E ele então, Pedro vai pregando, falando, vocês ouviram a respeito de Jesus de Nazaré, que fez o bem, que só fez coisas boas, mas foi pregado na cruz. Ali
pendurado no madeiro. Mas não termina aqui a história, ele continua dizendo: a este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto não a todo o povo, mas a testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com Ele, depois que ressurgiu dentre os mortos e nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão dos pecados. Pedro, então, está contando para aquela plateia de romanos, aquela plateia que está sedenta pela verdade. É como se ele contasse assim: olha, Deus fez todas as coisas, Deus nos criou para o louvor da sua glória, mas o homem se desviou de Deus, o homem pecou, e a Escritura nos diz que todos pecaram, e ninguém poderia ser salvo, ninguém poderia alcançar a vida eterna por causa dos pecados. Então Deus enviou o seu Filho ao mundo. Deus enviou o seu Filho em figura humana. Ele se entregou à vontade de Deus e ele se entregou para morrer em nosso lugar. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou dentre os mortos. Ele ressuscitou, subiu aos céus, assentou-se à destra, à direita da majestade, de onde intercede por nós. Ele apresentou ao Pai o seu próprio sangue em sacrifício por nós, para que os nossos pecados fossem perdoados e pudéssemos ter a vida eterna. Mas com o seu sangue ele nos comprou para si. Então, nós pertencemos a Deus, pertencemos a Jesus. Ele se deu por nós. É isso que Pedro estava pregando ali para Cornélio. E é tão lindo a gente ver como que Deus escolheu Pedro e o Senhor disse para ele: Pedro, eu te dou as chaves do reino. E vou dar para você, e essas chaves não são apenas para Pedro, mas foi para todos os apóstolos, para os discípulos, estas chaves que abrem as verdades espirituais, os corações, a mensagem da salvação. Hoje, aqui estamos usando esta chave para você, para que você possa ouvir esta palavra e crer em Jesus, e crer que Jesus é Senhor, que Ele é o dono. Nós vemos que o nome do Senhor Jesus é tão grande, é tão poderoso, é tão forte, que Satanás tem de obedecer e se curvar e se prostrar diante de Jesus. É isso que nós vamos ver aqui. Em 1 Coríntios 1, versículo 9, nós lemos: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso dono, nosso proprietário, nosso patrão, nosso Deus. Jesus é Senhor. Existem muitas religiões no mundo, mas que não resolvem o problema do pecado. Reencarnação, se existisse reencarnação, o mundo estaria melhorando. E não está, porque não existe reencarnação. O homem está destinado a morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo de Deus. E aqui nós lemos também em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 31, mostrando que Jesus é Senhor. Está escrito: o Deus e Pai do Senhor Jesus é que é eternamente bendito. Ele sabe que eu não minto, diz o apóstolo Paulo. Pai de nosso Senhor Jesus. E o texto mais maravilhoso que nos mostra Cristo sendo obediente, Cristo tomando a forma de homem e
morrendo em nosso lugar. Em Filipenses capítulo 2, de 5 a 11, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus passou por humilhação, foi escarnecido, cuspido, puseram uma coroa de espinhos na sua cabeça, bateram na sua cabeça com um porrete, colocaram vestes em Jesus para debochar dele, um manto escarlate, um manto aparatoso, e se prostravam dizendo: salve, Rei dos Judeus! Eles não sabiam, aqueles soldados romanos não sabiam que fazendo isto, colocando aquele manto em Jesus, colocando aquela coroa de espinhos na sua cabeça, colocando-lhe a cana nas mãos como um cetro e se prostrando dizendo: salve, Rei dos Judeus, estavam fazendo um ato profético. Eles estavam declarando, como romanos que eram, a nação mais forte, o Império Romano, eles estavam se prostrando diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus é o Senhor dos Senhores. Onde está o Império Romano hoje? Onde estão os imperadores romanos? Onde estão os grandes reinos deste mundo hoje? E Jesus onde está? Jesus continua vivo, operando, salvando, libertando, e o cristianismo crescendo mundo afora. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. Aquele ato daqueles soldados, achando que estavam criticando, debochando, eles estavam proclamando, como romanos, que Ele é Senhor. Jesus é o Senhor dos Senhores. 1 Timóteo 6, de 14 a 16, o apóstolo Paulo diz para o seu discípulo Timóteo: Timóteo, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. Paulo, o apóstolo, está dizendo para Timóteo: guarda o mandato, guarda a palavra, cuidado com o que você tem recebido, guarda com carinho até a manifestação do Senhor. Até que o Senhor venha, e Ele então vai falar sobre a vinda de Jesus. E Ele diz que a vinda do Senhor há de ser revelada, ali há de ser revelada a glória do Senhor, a apoteose da nossa fé. Ele virá como bendito e único soberano. Um só Deus, um só, único soberano, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o dono de todos os senhores. Ele é o proprietário de tudo que há na terra e de todas as pessoas. Ele é o único que possui imortalidade e habita em luz inacessível, a qual homem algum jamais viu. Jesus, o Filho de Deus, Ele é o Senhor dos Senhores. Às vezes a gente vê as pessoas debochando, às vezes vemos pessoas sem nenhum respeito,
a Jesus, aos símbolos cristãos, e achando que Jesus seja um qualquer. Vemos filmes sendo feitos como uma abominação, como algo assim tão terrível para afrontar a Deus. Realmente afronta a Deus. Realmente é abominação. Realmente vão ter de prestar contas disto que tem feito. Realmente o que espera pessoas sem o temor de Deus é a condenação eterna. Mas o Senhor, Ele é um Deus de amor, de bondade, que estende a sua mão para abençoar, para curar, para salvar, mas para transformar. Todos os que vêm a Cristo, que entram debaixo da sua soberania, do seu senhorio, são transformados à sua própria imagem, tornando-se filhos de Deus, não mais como o mundo, mas filhos de Deus. Jesus é o Senhor dos Senhores. No último livro da Bíblia, no livro do Apocalipse, ou livro da Revelação, nós vamos ler no capítulo 17, versículo 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com Ele. Jesus vencerá o anticristo. Jesus vencerá o falso profeta. Jesus vencerá Satanás com todos os seus demônios. Já tem vencido, e o único jeito de uma pessoa endemoniada ser liberta é em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pois Ele é Senhor. Ele é Senhor. E ao nome dEle se dobram todos os joelhos e toda língua tem de confessar que Jesus Cristo é Senhor. Obrigados a confessarem, pois Ele é Senhor. Em Apocalipse 19, 16, lemos: tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós o veremos glorioso, gloriosamente vindo sobre a terra. Viremos com Ele, montados em cavalos brancos, vindo sobre a terra para dominar. Jesus vindo para reinar, um reinado de justiça. Você conhece Jesus como Senhor? Ele tem sido o Senhor da sua vida? Ah, é maravilhoso pertencer a um Senhor que nos ama, que cuida de nós, que deu a sua vida para nos salvar e que nos dá vida eterna. Vamos orar a Ele agora? Feche seus olhos, curve a sua fronte e, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro para Ti o meu coração, Te peço perdão dos meus pecados, lava-me, perdoa-me de toda impureza, de toda iniquidade. Dá-me um coração puro e reto na Tua presença. Salva-me, Senhor, salva-me, Senhor. Com tudo que eu tenho, com tudo que sou, eu me rendo a Ti, para ser inteiramente Teu, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Fique firme na fé, mantenha seu coração firmado em Jesus, nosso Senhor. Que Ele te abençoe ricamente e você possa engrandecê-lo, glorificá-lo como Ele é digno. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a Palavra de Deus, alinhando os ponteiros. Até lá!